Será que já tô? Então vamos lá. Brasileiros e brasileiras. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani e esse aqui é meu canal. Deixa eu dar uma levantadinha. Já virou a camisa, né? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani. Esse é meu canal. Curte, dá uma compartilhada, me dá uma bola, né, gente? Eu gostei muito, o pessoal comentou bastante no vídeo anterior. Mas eu vi que surgiram algumas dúvidas, né, cara? Não só uma dúvida, mas críticas, né? Eu tô gravando de bate-pronto, como sempre, fico mais sem tempo do que o normal. Desculpa, ainda a minha voz ainda não está 100%, mas como acho que quem está assistindo os vídeos é mais pelo conteúdo, acho que vão relevar alguma coisa ou outra, né? Mas vamos lá. Minha aguinha aqui. O que eu fiz, cara? Eu separei alguns tópicos, alguns pontos daquilo que eu vi de ontem para hoje. Eu realmente achei que isso não ia dar muita, propaganda Strepsils, que ia dar muito ibope, porque, cara, aquele vídeo que eu fiz foi mais porque estava na hype do momento. Eu achei que isso rapidamente as pessoas iam parar para, sei lá, assistir a entrevista que ela deu, ou prestar um pouquinho mais de atenção, não ficar falando besteira. Só que em muitos dos casos a gente percebe que as besteiras e muitos youtubers, principalmente youtubers de direita, aproveitaram para bater mais no preto no mês da consciência negra. Acho que isso é uma prática normal da direita, né, cara? Mas vamos lá. Então, eu separei aqui alguns pontos para deixar assim, para definir de vez mentira. Mas para clarear um pouquinho a ideia de algumas pessoas que ainda não entenderam muito bem o que aconteceu. Eu acho que muita gente que criticou, até nesse canal, porque o que acontece? Eu estou fazendo live no meu canal alternativo, e por incrível que pareça, tem gente que vem para o canal alternativo, comenta no canal alternativo. Eu, por enquanto, não vou apagar, não. Tá entrando lá, quer falar, quer deixar o comentário por lá. É porque eu pego aquilo que tá sendo que eu tô gravando aqui e jogo pro outro canal. Eu tô fazendo essa jogada meio louca porque eu tomei já 2 strikes lá e eu tô com medo de perder o canal. Então isso aqui é só uma garantia. Começando com força, gente. Vamos lá, hein? Primeiro, cara, você assistiu o vídeo? O vídeo tem mais ou menos 5 minutos e pouquinho. Se você colocar negra ali no YouTube, já vai aparecer. O primeiro que vai aparecer, referente à apropriação. Então, o que eu fiz para não deixar dúvidas? Eu coloquei o tempo para você ir lá assistir. Se você tiver com preguiça de assistir 5 minutos, coloca no time, na minutagem correta, que eu vou passar aqui. Você vê se realmente é ou não é isso que eu estou falando. Ou se é essas loucuras que eu estou vendo as pessoas interpretarem, né? Que é o pior. Cara, primeiro começa o repórter, né? Eu me esqueço o nome dele sempre. Ele fala do caso da filha dele e tal. E quando dá mais ou menos 1 minuto e 40, a negra ali, ela comenta que coisas referentes a turbantes, algumas coisas referentes a filha dele tá usando uma ativista negra numa blusa mesmo, a filha dele sendo branca. Isso é coisa pequena, entendeu? Não é algo que assim que influencia o suficiente, não dá grandes problemas, né, cara? Dando um play aqui, ó. Impede de dizer o que eu penso a respeito do que acontece, do que eu vejo. Eu falei, ok, filha, mas primeiro, né, como pai, tenha cuidado. Aí ele fala da filha dele e tal. Aí 1h40 ela fala. Aí eu te passo a pergunta, como a gente vive um momento de acomodação, das pessoas entenderem e tatearem por onde podem seguir adiante. O que fazer? Qual é a questão que você diria para uma pessoa que não pertence à comunidade negra, ou que a Felipe colocou, que não é gay, atuar nessas causas com legitimidade? Então, eu fico triste quando eu vejo assim coisas pequenas, né? Por causa de uma desinformação, na verdade, porque a luta contra a apropriação cultural, ela é muito grande, ela é muito verdadeira, mas não é essa coisinha pouca de uma branca andando com turbante na rua, não é isso. Ou seja, eu botei essa minutagem porque aí ele começa a desenvolver a pergunta que ele vai falar sobre a apropriação cultural. E o que ela responde referente a esse questionamento e tal. É que, primeiro, que é uma coisa boba, porque realmente é uma coisa pequena e tal. Ela fala a palavra coisas pequenas, se eu não me engano. E deixar claro, cara, que não é uma branca usando turbante. Ela fala isso em 2 minutos e 9. Ou seja,
Essa bobeira que, por exemplo, o Arthur Duval, que muita gente replicou, falou dela reclamando de pessoas usarem turbante, cara, isso nunca existiu. Nunca existiu. Ah, mas, pô, eu vi no vídeo que o fulano de tal falou, ok, mas não foi a Negra ali. Não foi nessa entrevista da Jovem Pan. Se você está falando de turbante, você está deturpando o que aconteceu, o fato em si. Eu não estou mostrando o vídeo porque eu vejo que o pessoal nunca mostra o vídeo. Eu imagino que se eu colocar o vídeo eu vou tomar um strike. Porque uma vez eu estava mostrando programação ao vivo, então eu não vou fazer mais isso. É só o som mesmo, gente. O vídeo eu deixo na descrição, você vai lá e acessa. O que eu estou querendo dizer é que não se fala de turbante. Não está falando que branca não pode usar turbante, entendeu? Porque aí disso, de algo que ela não falou, cara, eu já vi vídeos absurdos, tipo, então por que ela está usando um óculos escuro? O óculos escuro é coisa que o preto, que o branco fez, é uma invenção francesa. E aquela blusinha, que quem fez foram os italianos, os europeus, não sei quem, isso é apropriação. Ou seja, dentro de algo que ela não falou, que nunca existiu, se criou uma narrativa de ataque em cima de algo que nunca aconteceu. E só nessa brincadeira, esse vídeo, onde a pessoa fica 2, 3, 4 minutos falando horrores em cima de uma frase que nunca existiu. É para ver o nível da loucura de interpretação que existe e muitas das vezes o nível de malícia. Porque em alguns casos você percebe que foi por desatenção. Mas em outros você percebe que tem uma certa malícia. A pessoa aproveitou a dificuldade do povo brasileiro em fazer interpretações para jogar certas situações. Tá? Fechando. Vou até deixar aqui, porque em 2h20 ela fala dos espaços que nos é tirado, né? E eu vou comentar o que ela falou de novo. Começou com, tipo assim, com o espaço que nos é tirado. Um desfile onde você vai falar sobre toda aquela roupa, aquela coleção é África. E você vai usar só brancas, sendo que já é comum você ver apenas 2% de negros no desfile, apenas, sabe? Então vamos lá. Olha só, o referente à apropriação que ocorre aqui. Ela fala dos espaços que nos é tirado. E também fala sobre a oportunidade que nos foram tiradas, né, cara? Você lembra muito um discurso da Viola Davis, do How to Get Away with Murder, onde, se eu não me engano, ela ganha o Emmy, né? De melhor atriz de drama. E ela faz um discurso emocionante, cara, muito bonito mesmo. Eu não sei se foi o Emmy, se foi alguma outra premiação, mas se você botar discurso Viola Davis, vai ser a primeira coisa que vai aparecer. E, cara, ela comenta um fato que, se não te incomoda, eu acho que você deveria pensar de novo. Por quê? Ela deu um exemplo de um desfile, onde o tema do desfile é África. Então, pensa rapidinho. Vai ter um desfile, tá? O estilista, obviamente, um cara estudado e tal, vai ver a história, o que é culturalmente aceito, que tipo de roupa se usa, sei lá, em alguma região específica da África ou na África como um todo, que tipo de joias, que tipo de adorno se faz, para poder criar a coleção dele, que vai ser moda inverno, verão, sei lá o que. Sendo que na hora do desfile, na hora de aparecer, na hora de mostrar, não tem pessoas que representam o principal, que é a África. Ou seja, não que não tenha pessoas, a Negra ali não fala, não reclama em nenhum momento de terem pessoas brancas, ela não reclama disso. Ela fala de não ter pessoas pretas, que é totalmente diferente. Porque a gente pega aí Arthur Duval e outras milhares de pessoas que estão fazendo vídeo falando que ela está reclamando que branco não pode, que branco A, branco B, branco C. E não é nada disso, porque ela não fala disso. Ela não está falando das pessoas brancas. Ela está falando que não está sendo dada oportunidade para os pretos. Ou seja, é gritante. Ela chega a falar que é normal você ver desfiles com 2% de modelos negras. Então, se esse número, 2%, num desfile, 2% de negros, cara, se isso não te incomoda, eu acho que você também tem que repensar. Só ver se ainda estou aqui ao vivo. Eu pretendo não demorar. Esse é um vídeo mais chato, cara, porque eu meio que estou respondendo alguns questionamentos
E até do meu próprio vídeo, cara, que a gente comentou e tal. E às vezes a pessoa não fez de má vontade. E é importante você poder informar que através da informação a gente muda as pessoas. Então, olha só. O repórter corta com uma pergunta. Aí, mais ou menos, uns 3 minutos ali, ele pergunta sobre a situação do Eminem e do Elvis Presley. Por quê? Da apropriação cultural deles dois. Cara, de cara, uma coisa já você já percebe a observação do repórter, que obviamente é um cara estudado e tal, o cara porque o cara pegou 2 referências bem conhecidas, né? Muito inteligente. E faz aquela pergunta / provocação, para ver como é que a pessoa vai reagir. E que não tem problema nenhum, essa é a função do repórter. Mas você percebe que nem o próprio repórter questiona de onde vem a cultura, tanto hip hop quanto rock. Porque isso aí já é consolidado, não tem que ficar se questionando, né? E eu vi gente questionando até nos comentários e tal, vi gente fazendo vídeo e tal, tentando deturpar, mas vamos continuar. Aí ela pergunta tal, referente ao Eminem e ao Elvis. A apropriação cultural se aplica 3 e 12. Eu vou dar uma adiantada aqui. Eu estou deixando aqui o tempo, embora o vídeo seja curtíssimo, para que você não tenha dúvidas em nenhum momento de que não, mas ela falou isso, tal, porque todos os vídeos que eu vi, quase sem nenhuma exceção, eles começam com tipo, porque ela fala, porque ela diz, porque ela não fala nada disso em nenhum momento. Até o lance do Elvis Presley, ela não fala. Quem corta é o repórter. O repórter pergunta. Então não é ela fala, é o repórter pergunta. Entendeu? É sutil às vezes a diferença, mas faz toda a diferença quando você quer criar uma narrativa que gere a raiva e a repulsão a certos grupos. Vamos lá, deixa eu dar o play. Você acha que, em certa medida, vamos dizer assim, esse discurso da apropriação cultural se aplica a eles? Sim ou não? Também. Porque, assim, quando se é tirado um espaço, é uma preocupação. No caso do Eminem, não, porque quando o Eminem começou, fez sucesso, tinham 500 negros fazendo sucesso. Ou seja, quando se é tirado o espaço, é uma preocupação. Ela fala isso por volta de 13 e 18, quando o cara pergunta sobre o Eminem e o Elvis. Aí, logo em seguida, ela comenta justamente, o Eminem tirou espaço? Não. Quando o Eminem surgiu, eu só conheço a história do Eminem pelo filme. Não sei nem se é 100% verdadeira ou se é baseado em fatiagem. Mas ele surgiu. O hip hop ainda é um cenário dominado pelos negros nos Estados Unidos, de modo geral, no mundo, né? Porque os Estados Unidos mandam na cultura mundial. Mas o Eminem é talvez o principal nome do hip hop e tal. E chegou lá, fez apropriação? De certa forma, sim. Mas não seria algo mal visto, porque não se tirou um espaço de ninguém. O caso do Elvis Presley, e que fique claro, mais uma vez, ela não falou mal do Elvis Presley. Em nenhum momento ela fez citação direta ao Elvis Presley. Ela só utilizou o Elvis Presley porque, como repórter, joga o Elvis Presley na jogada, ela comenta a situação, mas sempre falando do situacional, que era referente àquele período, década de 40, 50, segregações, leis racistas que separavam brancos de negros, escola de brancos de negros e tal, era aquele período. Ela fala das situações e o Elvis Presley estava dentro disso, mas em nenhum momento ela fala do Elvis Presley. Entendeu? Isso tem que ficar um pouco claro, que eu já vi muita gente falando que Negra Lee versus Elvis Presley, Negra Lee critica Elvis Presley, Negra Lee fala que Elvis Presley. Eu falei, gente, ela não falou do Elvis Presley em nenhum momento. O que está faltando é uma boa compreensão de texto. Nem de texto no sentido geral. É você conseguir receber uma mensagem e interpretar. Entendeu? Porque eu percebo que muitos youtubers pegaram a fala dela, desconstruíram totalmente e inventaram palavras que ela sequer disse para tentar fazer uma narrativa. E pegou. Porque muita gente já estava querendo algum viés de confirmação, quando recebeu essa informação, opa, agora que eu ataco preto.
Aí começaram a falar da vida do Elvis Presley, que Elvis Presley fez A, fez B, fez C. Elvis Presley é um cara que foi muito elogiado por B.B. King, por mais não sei quem. Cara, Elvis Presley foi foda. Assim, foi foda. É um dos fodão da história da música. É o cara, muito bom em todos os aspectos. O cara é talentoso, o cara era carismático, o cara era bonitão, o cara cantava bem. Ok, isso é um ponto. Mas não tem nada a ver com a questão da negra ali. É só isso. Não dá para misturar isso com aquilo. Porque quando você mistura as duas situações, você automaticamente se gera uma raiva, porque, pô, pelo Elvis Presley eu tenho um carinho, respeito e tal, a figura do Elvis Presley. Quem é negra ali para falar de Elvis Presley? Não sei, eu acho que nem ela sabe. Ela chegou a pedir desculpas de maneira super educada por algo que ela sequer chegou a fazer. Porque recebeu um monte de críticas, coisas extremamente grosseiras. Você chega aqui você vê na página do Jovem Pan, pô, 300.000 dislikes. E, cara, é muito ruim quando você é mal interpretado. E principalmente quando você é feito com malícia. Porque a mal interpretação por si só pode ocorrer. Mas quando você percebe que tem uma certa malícia, se aproveitaram. E vamos continuar aqui. Deixa eu ver se para poder a gente correr agora para o final. Valeu, gente? Tentar. Vou dar um play. Um monte de negros fazendo sucesso no rap. Então ele era poucos ali. 340 vozes tapadas. Presley, muitas vozes foram tapadas por causa que tinha, quando descobriram o Elvis. Muitos foram tirados para, tipo assim, não, vamos apresentar esse cara branco com uma voz negra, com um ritmo negro, né? Muitos negros nessa época do Elvis Presley, os discos deles eram lançados. Ficou bem claro, né? Nós vamos aproveitar, vamos pegar, ficaram. Ou seja, quando você usa aquela terceira pessoa do plural, aquele famoso sujeito indefinido, você não está falando da pessoa. Em nenhum momento foi citado o Elvis Presley tirou o lugar dos negros. É o contrário. O mercado, de maneira geral, aproveitou o Elvis Presley para poder divulgar, mostrar aquilo que ele fazia com rock, que na época já era um ritmo conhecido e que já era rechaçado. Entendeu? Mas como foi o Elvis Presley, ele conseguiu quebrar o paradigma. Talvez, se não fosse o Elvis Presley, não seria o que é hoje. Por quê? Pelo fato dele ser branco, as pessoas conseguiram aceitar. Se eu não me engano, na primeira vez que ele se apresentou na rádio, ele teve até que falar o nome do colégio de onde ele veio. Porque como tinha colégio de preto e de branco, as pessoas ouviram o nome do colégio, opa, esse é colégio de branco. Então quem vai cantar é branco. Vamos ouvir para saber o que é. Foi daí que se conseguiu ouvir, poxa, Elvis Presley, legal, pô, show de bola. Esse cara aí, esse ritmo aí é bom, hein? Caramba! Claro que se fosse o negro, iam lembrar que é aquele ritmo que já tinha sido rejeitado e tal, que não era aceito até então. Então, em nenhum momento ela fala do Elvis Presley. Isso tem que ficar bem compreendido. O Elvis Presley foi jogado na questão pelo repórter e ela explica que as pessoas, que o mercado aceitou o Elvis Presley. E ela tem esse pensamento que é divergente até do repórter. Porque o repórter faz uma citação que eu acho que é mais válida do que a citação dela. Que é o seguinte, ele diz, poxa, mas, entre aspas, o Elvis Presley contribuiu. Porque o fato dele aparecer fez com que o rock pudesse explodir. E com o rock ganhando a hype, automaticamente diversos artistas negros puderam surgir. O que de fato aconteceu. Muita gente apareceu que já estava na relação, né? E gente que não estava na relação, estava começando, mas que teve chance porque o estilo ganhou popularidade, principalmente por causa do Elvis Presley. Esse é ponto histórico inquestionável. Não dá para... 1954, na primeira apresentação, deixa eu até aproveitar para dar um adenozinho. That's Alright Mama, que foi o primeiro single do Elvis Presley. Detalhe, esse single essa música, né, que começou a fazer sucesso em 54, se eu não me engano, ela pertence ao, deixa eu ver, Arthur Crudup, não sei o nome dele. Essa música é de 1946. Se quiser ouvir, você coloca aí o nome da música, That's Alright Mama.
automaticamente vai aparecer no Google e, incrivelmente, você pode até ouvir a versão original de 1946. Porque eu vi gente fazendo comentários achando que o rock começou tipo, na década de 50, com Elvis e tal, todo mundo junto. E eu tinha comentado antes que o Elvis não criou nada. E o próprio Elvis já falou isso diversas vezes. Não criei, cara. Ele também deixou claro que era ritmo de negros, que ele pegou o que ele ouvia, que já existia, era bom. E isso é muito bom. Primeiro que mostra uma honestidade no Elvis Presley a expressar sobre certas coisas. E segundo, que deixa claro que já existia antes dele. Então ele popularizou, ok. Ele é o rei do rock? Obviamente, porque ele conseguiu explodir mais do que os outros. Mas agora quando a gente fala de criação e início do rock, obviamente a gente usa a lógica e consegue perceber que já se tinha alguma coisa antes disso. Aí, deixa eu ver mais aqui. Em 4:20 ela fala para que a gente vá pegar negros, né, cara? Deixa eu só colocar aqui para contextualizar para vocês. Vou continuar dando play. 20 segundos só, gente. Deles na capa. Será que o sucesso dele não aproximou as pessoas ao invés de causar divisionismo, no sentido de apresentar para toda uma classe média, americana, branca, tradicional, que não tinha muito contato com a música negra, apresentar esses elementos que depois, mais tarde, foram incorporados? Não. Só acostumou mal dizendo assim, não, para que a gente vai pegar negro se a gente tem o Elvis Presley? Não, a gente consegue... Foi aquilo que eu tinha dito. Mais uma vez, só para terminar, porque agora não vou falar de Elvis Presley nesse sentido. Definitivo, ela não falou mal do Elvis Presley. Em nenhum momento. Ela não faz essa citação. Isso não sai da boca dela. Qualquer coisa que você está fazendo fora disso é a sua vontade, é o seu desejo ou de falar mal de gente negra, que isso pode acontecer, ou de simplesmente querer seguir o seu viés ideológico, ou seguir o seu youtuber predileto, mas se você tiver preocupações com verdade, não, ela não disse. E deixa claro no final, assim, para que a gente vai pegar gente negra se tem o Elvis Presley? Ou seja, para que o mercado vai procurar algo diferente que já existia, porque os negros já faziam coisas parecidas por lá, se a gente tem o nosso rock branco do jeito que a gente precisa? Então, tipo assim, a questão racial ocorreu muito naquela época, cara. Tem um documentário aqui, The History of Rock and Roll, deixa eu ver, Time Life. São 10 episódios. Você bota no YouTube, você vai encontrar lá. Eu não assisti o documentário todo, é legendado, ou tem legenda, você pode colocar legenda. E logo nos primeiros, antes dos 2 minutos de documentário, se você só quiser assistir o começo, aparecem líderes brancos falando do rock and roll negro, ou seja, que era um ritmo não deveria ser difundido por branco, já sofria preconceito, e as pessoas brancas daquela época já sabiam que o rock and roll era referente aos negros. Ou seja, isso não se questionava lá naquela época. Isso não se questionou historicamente até então. Então, por que fazer revisionismo histórico agora? Eu não sei se isso é coisa da direita ou se isso é realmente um movimento natural. As pessoas quererem refazer a história. Não, porque o nazismo era de esquerda e tal. Mas eu acho que para a gente fazer certas afirmações ou certos pensamentos, a gente tem que ter provas contrárias a isso. Nesse caso, por exemplo, eu li um dos comentários, como se o rock and roll fosse uma criação híbrida do branco e do preto. Tipo, se a gente for pensar na formação, no amadurecimento do rock and roll, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. Em algum momento tal, já estava todo mundo fazendo, todo mundo criando, todo mundo fazendo novos estilos. O rock explodiu. Agora, a origem, a criação, foi lá do guetão. Realmente coisa de movimento de escravo americano, tal, aquele pessoal que foi vivendo no gueto, blues, jazz, música gospel, boogie-woogie, rhythm and blues, entendeu? Aquele ritmo todo que foi, sim, a base do que a gente chama de rock and roll. O próprio termo em si, eu vou indicar para vocês o Nerdologia. Se você não conhece Nerdologia, você não conhece a internet, você tem que sair do YouTube. Você está expulso, você não conhece Nerdologia. Ou se inscreve, depois de ver meu vídeo, escreve Nerdologia. É excelente. E no Nerdologia você vai colocar assim, História do Rock. É um videozinho curtinho de 10 minutos,
resumidinho, divertido, com trocentas milhões de fontes históricas. E você vê na Nerdologia, esse gênero que é justamente esse aqui, que eu botei com um som muito alto. Ouve isso. Foi com a cantora de blues Trixie Smith, em 1922, nos Estados Unidos. Em 1922 foi a primeira vez que o senhor falou a expressão rock and roll, pela Trixie Smith, em 1922. Mas o que aconteceu? Em 22 houve a expressão, deixa eu dar uma adiantada aqui para vocês não ficarem encher o saco de vocês. Por volta da década de 40, aconteceram cantores e tal, que já estavam fazendo rock and roll e tal. Começou em 44 com Sister Rosetta, Fat Domino em 1949, Jimmy Preston em 1949, Jack Braston em 1951. E em 54, chega o poderoso Elvis Presley e a parada explode. Mas não dá para falar que, olha, o Elvis Presley que começou. Fala, gente, não dá. Entendeu? A história não dá pra gente ficar mudando. E aí depois vocês dão uma assistida aqui no vídeo que é muito legal. Eu só queria só mostrar que vocês ouvissem tal para prestar atenção, somente referente a algumas dúvidas que surgiram. Eu percebi isso nos comentários. Agora eu vou comentar um negocinho que aconteceu no vídeo da Negra ali, que realmente isso eu não comentei ontem, que eu tava fudido, tava doido para acabar. E foi o momento que aí sim ela deu mole, que justamente a parte que pessoalmente pegou no pé dela. De modo geral, às vezes até passa em branco. Foi a parte do George Stone, onde ela fala que tem uma cantora negra, que tem a mesma voz da George Stone, e sendo que a George Stone faz sucesso e a outra pessoa nem fala. Primeiro que ela dá mole que ela não sabe nem o nome da mulher, né? Então, porra, pelo amor de Deus, você vai fazer uma comparação, se você não sabe de quem você vai comparar, não sabe o nome da pessoa, era melhor não ter falado porra nenhuma, deu mole, negra ali. E outra coisa, e daí que ela tem a mesma voz, cara? A gente tem diversos casos aí no mundo onde a gente tem pessoas com habilidade muito semelhante, mas que uma conseguiu fazer sucesso e outra nem tanto. A gente vê no futebol, tem tanta gente que a gente fala, pô, cara, melhor que esse cara eu jogo. E às vezes joga mesmo. Entendeu? Isso acontece o tempo inteiro. A meritocracia é uma coisa que, tipo assim, existe na teoria. Na prática, a gente percebe que não aconteceu e não acontece. Existem até estudos sobre isso. Então, cara, sim, e daí? Que a outra mulher tem o mesmo talento da George Stone, mas não foi vista. Talvez no momento certo, na hora certa, talvez ela ainda vá fazer sucesso. Então, ela é esse comentário que é típico, talvez, do movimento negro, ou algo do tipo. Isso é minha opinião, que é típico do movimento negro, de não perder a chance de engrandecer ou de reclamar de algo que o preto não conseguiu ou que não deram a chance. Aí, talvez, sim, eu vá concordar com mimimi, vitimismo, porque esse trechozinho da George Stone foi muito isso, de fazer reclamaçõezinha, de vitimismo. Que uma coisa tem a ver com a outra? E daí que a pessoa que fez sucesso é branca? Acontece, né, cara? Não tem como todo mundo fazer sucesso, entendeu? E são critérios totalmente subjetivos. E ela ainda termina pior, que ela ainda fala o seguinte: a George Stone, provavelmente, ela deve ouvir essa outra e tal. Eu falei, gente, como é que ela sabe disso? Ela conhece o George Stone? Ela sabe se ela realmente ouve ou não ouve? Ela tem alguma entrevista? Ela se referenciou em quê? Ela se referenciou, ao meu ver, no fato dela gostar da outra, né? Da pessoa negra que canta e tal, que tem um cabelo, acho que era afro, alguma coisa, eu não lembro do termo que ela utilizou. Nesse momento, para mim, a negra ali deu mole. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, vitimismo total. Mas foi um trecho. E que, por incrível que pareça, é o trecho onde ela menos apanha, pelo menos até nos vídeos onde eu assisti. Quase todos os vídeos onde eu vejo, o destaque é Negra Ali versus Elvis Presley, Negra Ali não sei o que lá, Elvis Presley não sei o que. E foi justamente a parte que não teve problema nenhum, porque ela em nenhum momento ela citou Elvis Presley ou fez alguma referência negativa ao Elvis Presley. Sim, ao contexto situacional que existia no racismo daquele momento, mas que não era o Elvis Presley em si. O Elvis Presley foi algo positivo. Ok? Então, para não falar que eu só falei de flores. E agora, deixa eu só ver o que eu tinha separado no final.
Deixa eu ver se eu respondo aqui a alguns questionamentos. Botei número 1. Ah, tá. Negra ali não falou do Elvis, foi o repórter. Eu escrevi isso aqui já é a resposta. Porque essa afirmação que fazia o tempo inteiro que ela fala do Elvis, que ela falou mal do Elvis, que ela se comparou ao Elvis, isso não aconteceu no vídeo. 2. O rock foi um estilo negro. Eu vi gente afirmando que, tipo assim, que foi quase que um estilo híbrido, ou que o estilo do o rock em si não é um estilo puro do negro e tal. E a gente para reparar, de modo geral, a gente pode sim, sem nenhum problema, falar que surgiu de características, coisas ligadas ao negro, cultura negra, músicas de estilo dos negros, se popularizou sim com branco, aí depois explodiu para todo mundo, sobrou um pingadinho para todo mundo, show de bola. Então dá sim para dizer que o negro sim fez. Agora não teve nenhum negro nessa história, nenhum branco nessa história. Óbvio que teve. E deve ter tido em diversos momentos. Eu não tenho um porquê de não dizer isso. Deve ter havido em algum momento, de alguma forma, algum branco participando, ou ajudando, ou emprestando um instrumento, sei lá, deve ter contribuído para essa formação histórica, ok? Mas não dá para tirar isso dos negros, porque realmente a criação, basicamente, a gente pode sim dizer que veio que se a gente for estudar a história do rock, não tem como não falar de negro, entendeu? Teve um rapaz que falou do rock que começou em 1950, mais ou menos. Aí nesse período tinha todo mundo. Eu mostrei, né? Depois vocês vão assistir se quiserem, Nerdologia. Assiste que é pequeno, 10 minutinhos. Eu vou deixar o link aí embaixo. Aí justamente, cara, você logo de cara no vídeo você já percebe que o rock começou muito antes disso, né, cara? E até algumas gravações aí, pô, como eu falei, 1944, 49, 49 de novo. Tem algumas citações que ocorreram antes disso. Então a gente vê que não foi uma coisa que... Peraí, deixa eu instalar. Uau! Eureka! Descobriu o rock and roll. Cara, foi toda uma criação. Entendeu? Até que acho que em 56 um radialista chamou de rock and roll de novo. Ou seja, ele nomeou aquele estilo de rock and roll. Aí pegou. Então vamos lá. Não, explicar a apropriação acho que todo mundo já entendeu, né? Eu acho, né? A apropriação que ocorreu, que ocorre no caso do Elvis Presley, do Eminem, ou do desfile, que foram os exemplos que ocorreram no negócio do Vida Negra ali. Do desfile é justamente isso, poxa, tá lá, tem um tema África, tudo é referente à África, as modelos estão vestindo roupas que se referenciam à África, estão se adornando de joias que são referentes à África, mas as pessoas que estão lá no desfile não são nem parecidas com africanas típicas, são brancas. Isso é um problema? Sim, se só tiverem brancas, que foi justamente o que ela disse. Aí no caso do Eminem, sim, ele se apropriou de uma cultura negra. Tem problema nisso? Não. Ele respeita o hip hop, como é o hip hop. Então não tem nenhum problema. O Elvis Presley se apropriou da cultura negra. Também ele respeita, muito pelo contrário. É um dos caras que vai sempre ser lembrado pelo rock and roll. Sempre. Então também não teria nenhum problema. O problema da apropriação que algumas pessoas reclamam, somente o movimento negro, está quando se apropria de algo no estilo do desfile. Se apropriou para fazer um desfile de tudo que é referente à cultura negra, ou África, vamos botar assim a grosso modo, mas não participou os negros da história, entendeu? É meio complicado. É que nem eu tinha comentado do referente a usar tranças e tal, que as pessoas, não é que a pessoa seja contra você usar trança, mas é bom que, já que você vai usar algo que não tem nada a ver com a sua cultura e da cultura da outra pessoa, que você pelo menos saiba o valor, de onde veio, a cultura, o que aquilo representa para aquele outra etnia e tal. Mas isso também é meio conceito, talvez seja até um pouco forçado demais em alguns aspectos. E eu não defendo tudo que o movimento negro fala, não, de jeito nenhum. Entendeu? Mas é só para a gente poder entender, para poder conversar, né? Se você concorda com isso que eles pensam, se você não concorda, que a gente pode tentar entrar no consenso.
Não sei, eu vou ignorar essa bobeira. Ah, tá. Esse aqui é interessante. Branco sofre racismo. Aí, mamãe falei também dar umas pitacadas nisso e muitos youtubers falam isso de maneira geral. Pô, mas se fosse um branco falando isso, pô, imagina, a internet ia cair, ia ser absurdo esse racismo, cara. Racismo reverso existe? Não, não existe. E reverso que eu falo no caso do branco-negro, né, cara? Entendeu? Porque as coisas têm uma construção. Com exceção de geometria, aritmética, da matemática mais básica, onde a gente pode realmente usar de lógica aritmética ali, 1 mais 1 é 2 e tal. De resto, cara, às vezes é um conceito, é algo que necessita de toda uma construção sociológica. E esse é o caso, entendeu? Eu não posso dizer que o branco sofre racismo, porque o branco não sofre preconceito, não tem um histórico negativo referente a isso. Então, se isso não acontece, automaticamente, se fosse o contrário de qualquer situação que seja referente ao racismo, não tem nenhuma lógica. É tipo você pegar num país do Oriente Médio onde seja permitido que o homem tenha várias mulheres, faça poligamia. Desde que ele possa sustentar, ele pode ter 10 mulheres. Opa, vamos dizer que a gente mora naquele país. Aí, de repente, nesse mesmo país, você vai falar que é a mesma coisa se uma mulher casar com 10 homens? Não, cara, não é a mesma coisa. Não é porque eu inverti a regra que o que eu estou falando tem lógica. Porque socialmente o que é aceito é essa construção. Entendeu? Tem todo o embasamento que permite aquilo, você concordando ou não. Agora, se você inverter a regra, isso não tem lógica nenhuma. São coisas totalmente distintas. Entendeu? A gente não pode dizer, é só inverter, mudar a situação para ter problema. Não, cara. Não dá nem para fazer uma inversão, porque nesse lado tem um contexto histórico que valida essa situação, por exemplo, racismo dos negros, e desse lado não existe nenhum contexto que valide o racismo dos brancos, pelo menos na sociedade ocidental nos últimos tempos. Não tem nada que valide isso. Então, eu inverter não tem lógica, entendeu? E eu vejo que muita gente faz isso para validar como se fosse um argumento. Queria ver se fosse um branco falando sei que lá, o branco seria racista. Pô, mas é o contrário, né? Não, o branco seria racista. Como eu falei, a construção que o negro sofreu, ou vitimizam, que eu posso dizer que são vitimismo também de alguma forma, ou validam de certas atitudes, ou pelo menos explicam certas atitudes. Se não validam, explicam certas atitudes. Certas coisas que acontecem especificamente com o negro. O inverso não acontece. Como eu dei o exemplo, não faz muita lógica, são coisas diferentes. Tudo tem sua construção. Valeu? Então, finalizei, deve estar com 5 horas de vídeo ou mais. Se você teve paciência para ouvir, você é santo. Amanhã é sexta-feira, cara, como provavelmente vai estar mais tranquilo. Se eu conseguir, eu vou realmente fazer um roteiro, fazer um videozinho mais caprichado, vocês estão merecendo. De preferência, acabando com esse tipo de tema, porque o mês da consciência negra está acabando. E muito obrigado para quem curtiu. Acho que o Pedro ele chegou até a compartilhar com os amigos dele. Cara, Pedro, nota 11 para você. Tu me ajuda pra cacete. E pode deixar qualquer tipo de questionamento. Vocês estão vendo que se eu não responder, eu vou tentar responder nem que seja em vídeo, cara, que eu acho importante. É o pouco que eu posso fazer para agradecer a audiência que vocês me dão. Até a próxima e fui!